gente. Mais uma aula de língua portuguesa, né? E nós vamos trabalhar hoje o seguinte: como é a conclusão da unidade 1 do livro, nós vamos revisar os assuntos que foram dados nesse período, tá, gente? Então, assim, nós vamos fazer tipo uma síntese, no caso, revisando tudo. Por exemplo, nós vimos a questão de fábulas e, no caso, o gênero textual fábulas, não foi isso? E nós vimos também o substantivo, né? Vamos começar por fábula. É uma narrativa, ou seja, alguém narra uma história, é isso? Que é uma narrativa, alguém contou a história. Em que os personagens são, no caso, os personagens geralmente são animais. Mas vocês viram também que hoje em dia tem a fábula moderna, que já está um pouco mudado, mas só que é o seguinte, não deixa de ter as fábulas antigas, porque as fábulas antigas, na verdade, elas são melhores, porque principalmente para crianças, porque são animais, né, com características humanas. Então, vocês sabem que ela tem uma lição moral, não é isso? Ou seja, ela tem sempre no final dela tem uma lição para as pessoas que leem, né, isso a fábula. Então, assim, ela foi se modernizando com o passar dos anos, como a língua portuguesa faz isso também, não é isso, gente? Então, temos aí a fábula moderna, que já tem personagens seres humanos, mas também tem seres irreais. Por exemplo, a fábula que vocês viram, vocês leram, tem o quê? O quê? É as palavras, né? Com ações humanas, com características humanas. Então já mudou um pouco isso, né? Então, lembrando que fábula é um gênero, no caso, vem do gênero, no caso, é um tipo de texto narrativo, tá? E os personagens, lembrando, são o quê? São animais, as fábulas antigas, não é isso? São animais. Vocês viram a fábula a formiga cigarra, que é a mais famosa. Você viu ela numa situação mais moderna, não é isso? Vocês viram que mudaram o final, não é isso? Ou seja, mudaram o final para quê? Para ter outra lição moral, tá, gente? E vamos continuar, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Bom, qualquer dúvida vocês sabem, perguntem a mim lá no WhatsApp. Substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia tudo, tudo. As coisas em geral, não é isso? Vocês sabem que o substantivo são palavras que dão nomes a seres, não é isso? Eu vou ler só aqui, mas eu vou dar uma explicação melhor. Bom, substantivo é tudo o que nomeia as coisas em geral. Também pode ser tudo que pode ser visto, pego ou sentido. Palavras que dão nomes aos seres. É tudo o que pode ser precedido de artigo. Então, na verdade, vocês observem aí que eu coloquei vários, no caso aqui, vários exemplos, né? Vários, como é que se diz, conceitos de substantivo, né? Então, eu vou colocar a classificação deles, que fica melhor. A classificação de substantivo. Bom, o substantivo, na verdade, como vocês sabem, é tudo que nomeia, são palavras que nomeia tudo em geral, seres em geral. Então, o substantivo concreto, ele nomeia animais, coisas, tudo que tem existência própria. Ou seja, já o concreto, ele vem classificado, a diferença vem classificado da seguinte forma, o substantivo. Concreto e abstrato, próprio, comum, simples, composto e o coletivo, né? Então, entre simples e composto é o seguinte: é formado por uma palavra, simples. Quando é formado com duas palavras, é composto, não é isso? Entre próprio e comum, próprio é o que nomeia o quê? Seres, lugares, no caso, seres não, pessoas, lugares, né, de forma individual. Instituições, por exemplo, Colégio Pirralho é o nome próprio. E eles vêm sempre o quê? Iniciado com a letra maiúscula, né, gente? Então, você já observa aí. E o concreto e abstrato? Concreto é aquele que tem existência própria. Já o abstrato, geralmente, ele é relacionado a sentimentos, a desejo, qualidades, estados. Então, ele nomeia essas coisas. Por exemplo, saudade,
saúde, inteligência, profundidade. Então, são palavras que são substantivos abstratos, tá? Carinho, ou seja, ele tem relação com sentimento, porque para você ter saudade, você tem que sentir, não é isso? Saúde, você tem saúde ou não. Você é uma pessoa saudável ou não, não é isso? Inteligência, você tem que ter inteligência. Então, já o concreto é mesa, cadeira, bolsa, né? Ou seja, ele tem existência própria. Não precisa você sentir. Ele já tem ali a existência própria, tá? A diferença de concreto e abstrato é isso, tá? Abstrato, ele nomeia sempre, no caso, sentimentos, desejos, qualidades, estados, viu, gente? E já o concreto, ele nomeia animais, coisas, tudo que tem existência própria, tá? Temos o primitivo e o derivado, que eu não coloquei aí. O primitivo é aquele que não precisa, no caso, ele não depende, ele tem a existência própria, tá, gente? Ou seja, ele é quem é dessa palavra primitiva que se cria a derivada, tá? Já o derivado vem do primitivo. Por exemplo, a palavra flor é primitiva, ou seja, ela tem origem, ela origina outra, que é a derivada do quê? Floresta, vem de flor, tá? No caso, é o radical. A primitiva é o radical. O derivado, no caso, é o radical mais afixo, prefixos, não é isso? E assim sucessivamente. Vocês viram isso lá na frente, tá? Vamos lá, continuando. Temos a flexão do substantivo. Por quê? Porque a palavra... Vocês sabem que o substantivo, já que ele nomeia tudo em si, seres, então ele tem que ir para o plural, tem que ir para o singular. Ele tem que ir para o feminino, ele tem que ir para o masculino. Então, ele tem que ser flexionado, tá? Então, nós vamos falar a questão do gênero, tá? Por exemplo, o substantivo se flexiona em quê? Em gênero, número e grau. Gênero, feminino e masculino, você pode observar aí que temos o masculino e o feminino, que quando o substantivo vai para o feminino e masculino, ele é chamado de biforme. Só que tem os substantivos uniformes. Por quê? Porque só tem uma forma só, certo? Ele tem uma forma só. E aí, ele é dividido em quê? Sobrecomuns, ou seja, sobrecomuns é o quê? São aqueles que têm uma forma só e um só artigo para ambos os gêneros. Ou seja, os sobrecomuns, ele é um nome só, acompanhado de artigo, só que ele se refere tanto ao feminino como ao masculino. Por exemplo, a criança. Eu digo criança? Não, é a criança. Só que quando eu me refiro à criança, tanto pode ser a um menino ou a menina, ao gênero masculino como ao gênero feminino, tá? O indivíduo pode ser um homem ou uma mulher, é um indivíduo. Ou seja, a palavra em si, ela se refere tanto para o masculino como para o feminino, tá? Já o comum de dois gêneros, ele tem o seguinte, é uma única forma só, mas o que diferencia é o artigo. Por exemplo, o estudante, a estudante. No caso, um imigrante, a imigrante. O acrobata, quase que eu não falo. A acrobata, ou seja, o agente, a agente. Então, o que vai diferenciar aí é o artigo que acompanha ele. Mas só existe uma palavra só para os dois gêneros. O que vai diferenciar é o artigo para o masculino e para o feminino. Já os epicenos, na verdade, ele se refere a animais, tá? Os substantivos uniformes, epiceno, se refere a animais, tá? Ele só tem uma forma também, mas o que vai diferenciar o gênero, no caso, é o quê? É tanto o artigo como uma palavra a mais. Por exemplo, a girafa, fêmea, a girafa, macho. A águia fêmea, a águia macho. A barata fêmea, a barata macho. Não sei nem se tem. A cobra fêmea, a cobra macho, tá? Então, o que vai diferenciar é justamente isso, mas só tem um gênero, tá?
Epicenos é um gênero. Tanto serve para o masculino como para o feminino, tá? E vamos agora para a flexão de número. De número é o quê, professora? Singular, plural, tá? Então, tem algumas palavras que só acrescentam o S, tem outras palavras que se acrescentam o ES, é aquelas que são, no caso, que terminam com Z ou R, acrescenta ES. Já aquelas palavras que terminam com AL, OL ou L, nós trocamos o L por IS, tá? Por exemplo, tem as palavras terminadas em IL que trocam o IL por EIS, EIS, tá? Tem algumas palavras também que pode trocar o L por S, pelo S. Tem outras palavras também que é terminada em EL, que para o plural a gente troca o L por EIS acentuado, tá? E tem algumas palavras, no caso, que muda totalmente. Por exemplo, caráter, caracteres. Júnior, juniores, né? Observe aí que mudou, no caso, a sílaba tônica avançada, avança, tá, gente? No caso, um exemplo de EL, papel, papéis. Observe que mudou totalmente. Barril, que é o IL, barris, né? E assim sucessivamente. Vocês já estudaram isso, eu espero que vocês tenham gravado. Qualquer dúvida, pergunte a mim, tá? Não fique com dúvida em casa. Continuando. O grau do substantivo, graças a Deus, é fácil. O que vai ser difícil é o do adjetivo, tá? O grau é o seguinte. O normal, no caso, temos aí livro, homem, dois exemplos. Aí, no caso, o aumentativo sintético, livrão, homenzarrão. No aumentativo analítico, livro grande, homem enorme. No diminutivo sintético, livrinho, homenzinho. No diminutivo analítico, livro pequeno, homem pequeno. Observem que no analítico, ele acrescenta uma palavra, tá, gente? Livro grande, livro pequeno, homem enorme, homem pequeno. No analítico é que vai mudar. Já no sintético, eles acrescentam um sufixo, tá? Ou seja, livrão, livrinho, homenzarrão, homenzinho, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aí é só uma revisão. Eu já expliquei isso tudo em uma parte, tá? Então, até a próxima. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Falem comigo, tá, gente?